Olá a todos, sou Danilo Herculano, Head de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui do Banco BMG. E estamos de volta com a série de podcasts aqui, Papo com RI. Hoje vamos falar sobre o ecossistema de investidas. Convidei o Dorival Dourado, que tem uma vasta experiência no setor financeiro e também no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Está no banco desde 2020 como membro independente do Conselho de Administração. E conosco também convidei o Flávio Neto, vice-presidente da RI do banco, responsável pela área de M&A e novos negócios, vulgo meu chefe aqui hoje, então tem que ter muito juízo no que eu vou fazer. Dorival, Flávio, muito obrigado por aceitarem esse convite, abrir hoje aqui esse papo, abrir hoje essa vertical. É um prazer que vocês estejam aqui, sejam muito bem-vindos. Danilo, obrigado aí pelo convite, grande satisfação aqui de poder trocar algumas ideias com você, com o Flávio aqui e quem sabe passar uma mensagem para os nossos amigos aí sobre os desafios da inovação e do empreendedorismo. Obrigado, Danilo, está sendo um prazer, vai ser um prazer aqui dividir a sala com você e com o Dorival, com quem a gente fala bastante aí no dia a dia, discutindo nossas estratégias, né? E é isso, né, Flávio? O Dorival é conselheiro independente do banco, mas quando o Banco BMG tomou essa decisão, a administração tomou a decisão, Flávio, ele, foram um dos grandes idealizadores do projeto e o Dorival funciona ainda hoje como nosso mentor, né, Flávio? No nosso dia a dia, a gente discute os cases juntos, a tese de investimento foi uma construção que foi feita no conselho com a mentoria muito próxima do Dorival, e por isso, Dorival, eu queria que você, né, eu te apresentei aqui, eu acredito que a maioria das pessoas já te conhece, mas se você falar um pouco do seu background, né, além de uma carreira de executivo, você também tem uma carreira de empreendedorismo muito forte, né? Se você puder compartilhar conosco. Então, Danilo, eu costumo dizer, né, que eu estou no meu terceiro ciclo de reinvenção, né? Então eu passei um bom tempo da minha vida profissional trabalhando com mídia e entretenimento. Sou um jurássico da época da internet, participei da bolha, explodi junto com a bolha. Depois eu fiz uma transição de carreira, fui para o setor financeiro. Trabalhei muito tempo com Bureau de Informações, né, onde me apaixonei por modelagem, estatística, por Big Data, Analytics, né? E depois, quando eu decidi entrar nessa penúltima fase aí da minha vida, né, porque tem uma última ainda que eu vou deixar para o próximo episódio, nessa penúltima fase eu tentei focar no giving back, né? Depois de tanta experiência, tantas oportunidades, o que eu poderia devolver para o mercado, né? E aí fui trabalhar com empreendedorismo, né, com inovação, mentorar startups, né, participei do projeto de um grande banco aí, né, nessa transição aí para inovação, e isso é uma droga, né, isso é uma cocaína, você entra e não sai mais. E também fiz a minha carreira paralela como conselheiro, né, então hoje eu apoio 5 empresas, né, o BMG é uma delas, né, onde a gente tem a oportunidade aí de trazer um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Ô Dorival, e pegando um pouco desse gancho, eu queria voltar lá no final de 2019, início de 2020, quando a gente começou a discutir esse tema, foi quando você veio para o banco. Por que as empresas trazem isso, né? Se você puder voltar lá atrás, como que foi essa influência que você trouxe para o BMG de buscar, através de investimentos em startups, destravar avenidas de crescimento importante, trazer justamente essa... Como que você viu essa história no ecossistema se construindo? E como que a gente já começa a trazer isso um pouco para o banco, tá? Bom, eu não preciso dizer que o mundo é complexo, né? Está ficando cada vez mais complexo, o cliente cada vez mais exigente. As empresas, né, precisavam acelerar seu ciclo de desenvolvimento. Esse é o grande ponto, né? E nesse momento se falava, né, continua se falando muito em inovação. E a discussão, o que é inovação? Pô, inovação é levar valor para o cliente e para o acionista. Então as empresas precisam, de alguma forma, né, trazer essa dinâmica para o seu dia a dia. E nada como trabalhar com empresas disruptivas, empresas que não dão muita importância para a organização, para processo, nem para a legislação, né? Mas que acabam, né, de alguma forma, aí, rompendo com os paradigmas. Então, a gente sempre procurou, né, trazer empresas que pudessem, né, preencher uma competência que a grande corporação não tem, trazer uma oferta de valor, um produto, né, que essa grande corporação tem dificuldade de implementar, às vezes até, né, fazer aquisição de um capital intelectual. Então, o objetivo sempre é, né,
fazer com que a gente acelere, né, o nosso desenvolvimento, né, acelere a obtenção de resultado. E hoje, nesse mundo competitivo, nesse mundo complexo, né, essa agilidade também, que é um outro fator muito importante, né, ela tem que estar presente na oferta de valor das empresas, né? E tem um detalhe importante também que eu acho que a pandemia, né, ajudou a acelerar, né? Nós nos tornamos consumidores muito exigentes com a pandemia, durante a pandemia, né? Só que na hora que a gente senta na cadeira, né, do idealizador dos produtos, nós não somos tão exigentes assim, né? Então todo esse debate, né, ele vem justamente para fazer as provocações internas nas empresas, para que as empresas possam ter um posicionamento diferente. Algumas coisas são alavancadas, algumas coisas são utilizadas, outras não, mas o que eu sempre julgo de importante é a dinâmica do processo, a dinâmica do debate, a dinâmica do desafio intelectual, né, e questionamento. As empresas precisam tomar mais riscos nas suas ofertas junto ao mercado. E a gente precisa questionar todo dia se a gente está fazendo melhor, né? Então, essa dinâmica, né, ela só é possível, né, quando você coloca em choque culturas diferentes. Eu gosto muito, Flávio, dessa final dessa provocação, porque é cultura, né? São culturas de... E vários... O Dorival aqui passou por vários cases, depois a gente entra em cada um dos cases, Flávio. Mas se você puder só falar um pouco ainda, descendo um pouco já para o banco aqui, né? Cultura de uma organização como o BMG, uma empresa listada com bastante governança, uma das nossas startups que bem early stage, por exemplo. Como que foi isso, assim? Como que o BMG, primeiro, né, viu sentido em fazer essas sinergias com a startup? Eu acho que o Dorival deu um big picture, mas se você pudesse ser um pouco específico aqui das avenidas do Banco BMG, eu acho que seria interessante. Claro, posso falar um pouquinho. Então, primeiro com relação à questão do ambiente, né, que o Dorival aqui mencionou para a gente. O ambiente, principalmente o ambiente de banco, né, empresa altamente regulada, a gente hoje é regulado, obviamente, pelo Banco Central, pela CVM, por ser empresa de capital aberto, é um ambiente que acaba sendo, por vezes, um pouco menos propício para a inovação. Não é que não acontece inovação, mas ela tende a acontecer num ritmo mais lento do que em outras organizações. Então, e uma coisa que a gente é sempre provocado pelo conselho, sempre que a gente está falando da nossa estratégia, discutindo caminhos que a gente deve tomar, e o Dorival faz sempre essa pergunta aqui para a gente, é o make or buy, né? Qual é o nosso time to market? A gente tem tempo para construir isso ou a gente está, de fato, correndo atrás, estamos já atrasados e deveríamos tirar essa diferença? Então, essa acaba sendo uma decisão estratégica entre vamos desenvolver dentro de casa, sabendo que a gente está num ambiente muito mais engessado, ou a gente prefere comprar uma empresa que já tem uma iniciativa forte, que tem talvez uma agilidade maior do que a gente conseguiria ter e dar talvez alguns passos na frente aí do que eu teria fazendo por nós mesmos, né? Então esse tem sido um fator aí primordial na nossa tomada de decisão, e a gente acaba sempre buscando complementariedade, né? A gente sabe que a gente tem alguns enablers para atingir o que a gente deseja na nossa estratégia, e através de aquisições, através de investimentos em empresas fora do ambiente do banco, a gente consegue acelerar muitos desses enablers. Então eu posso citar aqui, por exemplo, a gente quis entrar na frente de pagamentos, e obviamente a Granito foi um passo relevante para a gente conseguir dar esse passo. A gente tinha o interesse ali de ampliar a nossa atuação no atacado com uma estratégia de investment banking, né? Dado que a gente fazia muitas operações de balanço, dava crédito no mundo de empresas, mas a gente não tinha tanto esse know-how de investment banking. Então, obviamente, a Araújo Fontes foi um passo importante. E posso aqui poderia citar várias outras aí ao longo da conversa de hoje. Não, segura as próximas aí que eu queria até dar um passo antes e trazer um pouco. Acho que você falou muito bem da cultura, como que foi isso acontecendo, mas não foi trivial, né, Flávio? Eu acho que umas lições aprendidas aqui, todo ano a gente revê a tese, a gente senta, no banco a gente tem um comitê de estratégia, por coincidência o Dorival é o coordenador, o Flávio é o secretário, eu faço parte com eles, e a gente acabou de passar por uma série de reflexões, né? Fizemos aquisições, voltando, eu falei assim, olha, né, muitas lições aprendidas de como trazer mais essa cultura, trazer mais a geração de valor, né, Flávio? Alguma coisa que você possa comentar um pouco sobre isso? Claro, o que a gente busca aqui no final, a gente sempre pensa no 1 mais 1 tem que ser maior que 2, né? A premissa básica, no nosso caso, no nosso investimento
em outras empresas é que deve haver algum tipo de sinergia a ser capturada, de forma que, uma vez que o banco invista, ele não é só um player financeiro, mas ele traga algum tipo de sinergia na operação da empresa. Ele deve agregar na operação da empresa e a empresa deve agregar também para a gente conseguir potencializar a operação do banco. Então, isso tem sido o case de várias das nossas investidas. Posso citar aqui outro exemplo também, a própria O2O, né? A gente queria desenvolver um contato mais próximo com o nosso cliente e a gente achou que fazia muito sentido e de fato fez a aquisição de uma participação na O2O, que é especializada no desenvolvimento dos chatbots, especializada em contato ali com o cliente e obviamente agregou bastante para o banco. Eu queria pegar um gancho da fala do Flávio, e obviamente eu uso muito isso no meu pitch, Dorival, quando eu estou com as startups, né? Por que eles deveriam se associar ao BMG? A gente está passando por um inverno, os camelos atravessando o deserto, várias analogias que podem ser feitas aqui, e esse modelo de CVC, mais na essência do que na forma legal dele, ajuda muito, né? Igual o Flávio falou, a gente quer levar também serviços do Banco BMG, a gente quer ser um cliente dessa startup. Então, nesse momento de discussões de valuation, a gente consegue ser mais um agregador também, melhorando o fluxo de caixa. Como que você vê isso para o ecossistema, Dorival? Bom, Danilo, o nosso maior receio em processos dessa natureza, né, é o grande não matar o pequeno. Né? O grande não sufocar aquelas características, né, aquelas competências que colocaram o pequeno no lugar que ele está. Eu digo pequeno em função de tamanho. Normalmente são grupos de 20, 30, 40, 50 pessoas, ou seja, isso não, claro que não está ligado diretamente à qualificação ou até ao produto desenvolvido por essa empresa. E ela tem uma dinâmica, né, como eu citei há pouco, né, de ser totalmente disruptiva. Uhum. Né? Então, você não tem legado, né, que é um outro detalhe super importante, né? Então você tem aí o livre pensar. Então, eu acredito, né, que a cultura cruzada, né, na medida em que você consegue transferir de lado a lado, né, características importantes, é um círculo virtuoso, porque ajuda todo mundo. Eu me esforço, né, para que a startup, né, a empresa de menor porte, contamine positivamente, né, a corporação, né, com essa questão do desafio, com essa questão do risco, de questionar todo dia se está fazendo melhor, e principalmente agilidade, né? Porque uma coisa que me deixa muito preocupado nas corporações são os prazos de entrega, Flávio. Você pede qualquer coisa, você vai fazer um produto novo, o cara não pensa rápido, ele te dá prazo de entrega. Quando o cara provavelmente já te entregar a solução, o mercado já mudou, a demanda do cliente é outra. Então, a questão da agilidade, né, de pensar rápido, de prototipar, né, ela é extremamente importante, né? E se nós considerarmos, né, os riscos que existem hoje, né, no mercado, principalmente no segmento financeiro, a grande corporação pode ajudar a empresa menor com processos, com atenção à cybersecurity, né, com obtenção, né, de mais cuidado com o seu mapa de risco, né, com o seu compliance, que são coisas extremamente importantes. Né? Você imagina aí, a gente todo dia se depara com casos de fraude no mercado, com casos de roubo de informação. Então, na medida em que a grande empresa também pode agregar, né, sem engessar, tá? E acho que aí é que está o ponto de equilíbrio. Como é que você dá mais competência e não engessa, né? Então, é um exercício muito, muito positivo, né? Com erros e acertos, né? Mas o importante, o que eu sempre digo, é ter o processo em desenvolvimento. Dorival, eu concordo plenamente com você com relação a essa questão do desafio que é o choque cultural, né? O desafio que é colocar duas empresas, às vezes de portes muito distintos, com processos muito distintos, um banco com processos altamente definidos e rigorosos, com às vezes uma empresa que ainda, em alguns casos, é uma startup com poucos processos definidos. Então, isso é sim um desafio e obviamente, a gente trabalha para tentar mitigar esses problemas, para criar formas de endereçar isso. Então, no nosso caso, por exemplo, posso falar aqui, a gente sempre que traz alguma
empresa para o nosso ecossistema, e independente do porte, a gente sempre coloca um diretor ali como padrinho dessa empresa dentro do ecossistema do banco para tentar mitigar eventuais problemas e principalmente para focar em capturar as sinergias que a gente mapeou como potenciais no negócio e garantir que aquilo vai ser executado ao longo do tempo, né? Engraçado só o Flávio falar, a gente está vivenciando agora o plano de 100 dias da QGX, né, uma das startups recém-adquirida, e com o time de PMO a gente fez um mapeamento, eram 13 áreas do banco envolvidas, essa reunião foi de ontem, 13 áreas do banco, então realmente, se não tiver um olho na bola, o outro no gol, o outro na tabela do campeonato inteiro, é muito fácil da gente se perder. Ô Flávio, acabou que você falou da Granito, você falou da AF, você falou da AF Araújo Fontes, né, e você falou da O2O. Se você puder falar um pouco assim, o que o banco viu na aquisição com a Raro, na sociedade com a Raro, nas Certos com a QGX também, eu acho que seria interessante. Claro, vou começar por elas então. Nas Certos, o que a gente viu ali foi uma plataforma de ERP, né, muito bem desenvolvida e que, sem dúvidas, vai nos ajudar bastante na frente ali de empresas. Na QGX, a gente há algum tempo já a gente vinha experimentando ali modelos de Bank as a Service, que é uma vertical que tem se desenvolvido bastante, e a gente também viu na QGX um modelo bastante interessante de Bank as a Service, e aí obviamente que quando junta com um banco que já tem funcionalidades a oferecer, você potencializa muito isso. No caso da Raro, Raro, aliás, foi uma das nossas primeiras investidas, né? A gente viu ali no mercado uma escassez muito grande de mão de obra, de talentos em tecnologia, e acabamos, na época, eles surgiram de um hackathon que a gente promoveu, e daí passou a surgir a empresa, e a gente viu ali como uma boa oportunidade de investimento para suprir essa carência que a gente tinha de recursos de tecnologia para dar continuidade nesse desenvolvimento do banco. Falei de 3 já, eu tinha mencionado já a O2O, né, que nesse intuito de ter uma maior proximidade, de ter uma interação cada vez mais forte com o nosso cliente, e tem sido essencial. E as outras 2 que eu também tinha mencionado, a Araújo Fontes, é uma expansão do nosso business de atacado, do nosso business de empresas, trazendo uma vertical forte, aí, tanto da frente de banco de investimento, como também da frente de gestão de recursos, a questão dos fundos, que eles possuem fundos com ótimos retornos, era uma coisa que a gente, nesse intuito de ser um banco completo, eram pernas que faltavam para a gente, então foi bastante complementar. E a Granito, que é a nossa frente aí de pagamentos. Na época, o que a gente viu que chamou muita atenção foi a plataforma tecnológica de pagamentos com tecnologia proprietária. Você vai lembrar aqui, mas na época o market share deles era mínimo, era quase irrelevante. Mal aparecia nos rankings. Obviamente que a gente ainda tem uma estrada longa pela frente, mas a Granito já é uma empresa que cresceu aí mais de 15 vezes desde a nossa entrada, então vem trilhando um caminho também de muito sucesso. Na revista que é referência do setor, a Granito foi a empresa de meio de pagamento que mais cresceu em 2022, é notório isso. É isso aí. Mas, Dani, deixa eu só colocar um ponto aí que eu acho que é extremamente importante, né? Por que essas coisas todas acontecem? Lá atrás, né? Na época que eu era mais jovem, todas as reuniões de diretoria, as reuniões de board, 100% da agenda era ocupada com finanças, com resultado financeiro, capital, etc. Se você pegar hoje uma empresa moderna, né, que está olhando para a inovação, ela gasta 30% do seu tempo discutindo finanças, ela precisa gastar 30% do tempo discutindo tecnologia e inovação, ela precisa gastar 30% do tempo dela discutindo pessoas, qualificação, capital intelectual, e 10% qualquer outras coisas, né? Cyber ou coisas do tipo. Ou seja, a agenda está mudando, né? Por isso que a gente tem também uma dinâmica diferente. E a empresa que não consegue encontrar esse equilíbrio começa a ter muita dificuldade. Ô Dorival, e você acha que esse é o ponto forte do BMG? O BMG está conseguindo encontrar esse equilíbrio de fazer essa transição do legado, banco completo, e ainda assim criar esse ecossistema? Esse seria uma das vantagens competitivas do BMG nesse negócio? Eu acredito que sim, tá? Claro que a gente sempre é muito mais exigente, a gente gostaria de fazer as coisas muito mais rápido, né?
mas a gente tem que obedecer, né, a ordem natural, né, das coisas. Sim, eu acho, tenho plena convicção, né, que de uns anos para cá o BMG decidiu ser diferente, né? Ele está sendo diferente, ele está inovando dentro do seu mercado, dentro da sua oferta de valor, né? Está trazendo competências adicionais, né? E qualificação também em termos de capital intelectual para fazer essa mudança e está começando a plugar, né, uma série de soluções ao redor do seu negócio principal que, se bem desenvolvidos ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, né, criam diferenciais competitivos muito relevantes. Por quê? Todo esse processo também, Danilo, ele é bom, ele é positivo quando você tem uma marca forte no centro. Sim. Né? Sim. Não dá também para fazer, né, milagre. E aí o que eu sempre disse, né, o BMG é uma marca forte, tem credibilidade, que é muito importante também, né? Então consegue, né, agregar ao seu redor, né, soluções bastante interessantes. Então todo mundo gostaria de ser parceiro, sócio, né, do BMG. Compete a gente, né, ter essa arquitetura, né, que faça sentido perante o nosso plano estratégico, perante o nosso desejo futuro do que queremos ser. O exemplo disso é o O2O. O Flávio falou dela, que eu achei fantástico, foi justamente ela era o maior chatbot de venda de seguro, se associou ao BMG e hoje é um dos maiores chatbots de venda de crédito, né? Então é um pouco disso. Você concorda, Flávio? Alguma coisa que você pode trazer um pouco em cima do ponto forte do BMG também? Eu acho que é bem por aí mesmo, é bem nessa linha que o Dorival falou. Acho que o desafio aqui é saber balancear o quanto que a gente entra sem engessar e sem querer mudar a cultura da empresa, que é uma cultura necessariamente diferente da do BMG, e o ritmo das coisas tende a ter outra tração. E não tem tanta literatura, né, Flávio? Então tem que ser na vida como ela é, tem que ser no dia a dia, tem que ser com mentorias, cabeças juntas, pensando. E não vem com manual, né? Essas coisas não tem manual, né? Quem dera. Se fala muito de inovação, etc., mas esse é outro aspecto importante, né? Cada organização tem a sua característica, tem o seu perfil. Então, é claro que você tem modelos próximos, né? Mas o que funciona aqui no BMG provavelmente não funcionaria em outro lugar. Porque eu sempre falo isso, a gente tem que respeitar o chassis. Né? Aquilo que já existe, a proposta de valor, a história, né? O legado, né? E o desejo do que você quer ser no futuro, né? Sim, sim. E o Flávio, eu tenho certeza, Dorival, porque a área de M&A é a preferida dele, porque é a única que demanda ele final de semana, de madrugada, e eu estou brincando. Mas também não dá para falar que a gente tem uma investida das nossas empresas quando a gente olha, não dá para falar que a gente tem uma preferida, né? Esse negócio acaba que é igual família, né? O que você acha, Flávio? Tem alguma que te brilha os olhos nesse sentido? Acho que todas elas brilham de certa forma os olhos. Eu acho que a gente tem empresas em estágios bem distintos, né? E posso falar aqui de dois extremos que provavelmente são hoje as nossas maiores investidas, mas você tem, por exemplo, a Araújo Fontes, que é uma empresa que desde o momento que a gente comprou, é uma empresa que traz fluxo de caixa positivo, é uma empresa que já dá bons resultados e tem potencial ainda de crescer muito mais. Não vou falar que está madura, porque a gente acha que tem muita sinergia para capturar ainda junto ao banco, e a gente acredita muito. E por outro lado tem a Granito, que eu mencionei, que está também gerando muito valor, mas em um estágio completamente diferente. Está um estágio ainda que eu ainda tenho queima de caixa, e é uma empresa que, como eu falei, cresceu ao longo dos últimos 2 anos, cresceu 15 vezes. Então, e tem uma sinergia também muito grande com o banco, que pode ser ainda muito melhor explorada. Então, eu acho que tem empresas em estágio muito distintos uns dos outros, mas que acho que todas elas são iniciativas muito interessantes. E ela abre, né? Abre para o BMG, né, um espaço num segmento de mercado que não atuava, claro, né? Com ofertas, né, que dificilmente a gente talvez tivesse condição de fazer no prazo que foi feito, né? Então, quer dizer, é uma operação, né, que aumenta muito a nossa capilaridade, né? A Granito foi uma das empresas que mais cresceu na pandemia. Ela foi a primeira a desenvolver e entregar o produto pronto do Tap on Phone aqui no Brasil.
É justamente isso, Dorival. O Flávio falou ele trouxe uma dicotomia bem A gente não interessante. pode atrapalhar ainda, Danilo. Isso, né? Tomar cuidado. A grande empresa não pode atrapalhar, né? Mas o Flávio ele trouxe uma visão muito interessante, né, de uma empresa que tem um bom retorno já sobre o investimento, uma outra que está desenvolvendo, mas tem um crescimento e abriu uma avenida, como você comentou. Na sua visão, quando a gente pensa nessas tecnologias dessas empresas, tem algum que te chama mais atenção? Você falou muito de inovação, você está sempre de olho no mercado. Tem alguma coisa que te chama atenção ainda, Dorival? Perdão, dessas aqui, o que mais te chama atenção? Cara, eu entendo, né, que tudo aquilo que leva valor para o cliente, né, ou que pensa na experiência do cliente, né, tem um diferencial competitivo bastante grande ao longo do tempo, né? E acredito, né, e é uma crença, que a gente tem que cada vez mais estudar hábitos de consumo, segmentar mercado, entender o momento, né, de vida do nosso cliente. Então, tudo aquilo que leva esse tipo de reflexão para a organização, né, e que permite que a gente desenhe e adeque todos os dias, né, a nossa oferta a essa demanda, eu acredito que tenha um valor inestimável para a organização. Porque as organizações precisam crescer através da melhora contínua da oferta dos seus produtos e serviços. Sem dúvida nenhuma, esse papo aqui continuaria, a gente passaria horas e horas, são temas que a gente gosta na física, né? A gente, todos nós aqui, além de trabalharmos com isso, também somos investidores em startup, olhamos para esse ecossistema, vimos isso como uma forma muito coesa de trabalhar em cima do ecossistema, o banco muito próximo das empresas, gerando valor para o banco gerando valor para as investidas. Aqui não é sobre venda de ativo, a gente não é um VC, não é um PI, a gente é muito mais esse smart money que entra junto para destravar as avenidas, e o futuro justamente vai ser a decisão que nós tomarmos, né? No presente é gerar valor para ambas as companhias. Eu realmente queria agradecer muito, Dorival, Flávio, pelo tempo de vocês aqui, por toparem abrir esse especial das investidas. Não é fácil vir aqui, sair do escritório, botar a cara, então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pela contribuição de vocês. Posso falar mais uma coisa? Por favor. Olha, avisa a nossa audiência aqui, pô. Tenham ideias, manda e-mail pro Danilo. Ó, se tiver alguma empresa legal para comprar aí também, põe lá no e-mail, manda para ele. A gente não pode perder essa oportunidade, né, de capilarizar dentro da empresa também esse radar, né, essa captação, né. Acho que todo colaborador do BMG, né, pode contribuir com esse processo aí, né, dando sugestões, identificando processos em que a gente possa atuar através da inovação. Boa. É isso aí. Obrigado, Danilo, obrigado, Dorival. Também sempre um prazer estar aqui e poder falar um pouco mais, hoje, no caso, sobre as nossas investidas. Isso aí, o Flávio volta depois com outros temas aqui para a gente falar um pouco mais, mas já dando um pouco de spoiler para vocês, eu falei no início, esse vídeo é o primeiro de um especial que nós vamos fazer sobre as investidas. Todos os fundadores, um representante pelo menos dos fundadores de todas as empresas que o Flávio citou, vão estar conosco, vão passar aqui por esse podcast e a gente vai poder aprofundar um pouco mais em cada uma das verticais. Então a ideia era muito mais falar justamente dessa estratégia, dessa avenida que o banco está desenvolvendo, e como o Dorival disse, se tiver sugestão de temas que gostarem de ver aqui, além de investidas, fique à vontade, mande por e-mail ri@bancobmg.com.br ou só deixa aqui nos recados aqui no YouTube que nós vamos acompanhar depois. Mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência.